Uma noite de luxo se transforma em um pesadelo diante da elite reunida. Uma idosa é chicoteada pela própria nora, no centro de um salão lotado, sob olhares paralisados. O filho, um bilionário até então inabalável, rompe o silêncio ao ver a mãe caída. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O salão do Hotel Copacabana Palace brilhava como nunca naquela noite de setembro. As luzes dos lustres de cristal refletiam nos vestidos de gala, nas joias caras e nos sorrisos calculados de quem sabia exatamente onde estava e com quem conversava. A brisa do mar entrava pelas janelas abertas, trazendo um alívio discreto ao calor daquela quinta-feira no Rio de Janeiro. Ali, entre empresários, políticos e figuras da alta sociedade carioca, acontecia mais um evento beneficente da Fundação Almeida Santos, comandada por Rodrigo Almeida Santos, um dos homens mais ricos e influentes da cidade. Rodrigo tinha 45 anos, cabelos grisalhos nas têmporas e um sorriso que estampava capas de revistas de negócios. Seu império começara do zero, ou pelo menos era isso que ele gostava de repetir em entrevistas. A verdade que poucos conheciam era que tudo começara com uma pequena pensão no bairro de Madureira, administrada por sua mãe, Dona Almerinda, uma mulher de origem humilde que trabalhou a vida inteira para dar ao filho único a educação que ela nunca teve. Naquela noite, Dona Almerinda estava ali, mas ninguém realmente a via. Ela permanecia próxima às paredes do salão, vestindo um conjunto simples de linho bege que contrastava violentamente com os vestidos de alta costura ao redor. Seus sapatos eram confortáveis, práticos, do tipo que se compra pensando em caminhar pela feira aos domingos, não em pisar sobre o mármore reluzente de um dos hotéis mais luxuosos da América Latina. Almerinda tinha 78 anos, mas aparentava mais. Os ombros curvados, as mãos trêmulas, o olhar sempre baixo. Ela parecia carregar um peso invisível que a fazia menor a cada ano que passava. Rodrigo circulava pelo salão com desenvoltura, apertando mãos, rindo alto, fazendo piadas que arrancavam gargalhadas dos investidores internacionais presentes. Ao seu lado, como sempre, estava Viviane, sua esposa de 32 anos. Ela era tudo o que ele acreditava que uma mulher deveria ser para estar ao lado de um homem como ele. Alta, magérrima, com cabelos loiros impecáveis e um vestido vermelho que parecia ter sido costurado diretamente em seu corpo. Viviane sorria pouco, mas quando sorria, era com a confiança de quem sabe que todos os olhos estão sobre ela. E estavam. Viviane e Rodrigo haviam se casado 3 anos antes, em uma cerimônia que ocupou páginas e páginas das revistas de celebridades. Ele era viúvo há 5 anos quando a conheceu em um evento corporativo. A primeira esposa, Helena, fora uma mulher discreta, estudiosa, professora de literatura que morrera aos 40 anos, devido a complicações de saúde que ninguém gostava de comentar. Viviane era o oposto de Helena em todos os sentidos. Onde Helena era suave, Viviane era afiada. Onde Helena cuidava, Viviane comandava. E Dona Almerinda sentia isso na pele. Todos os dias, a idosa observava o filho de longe, tentando encontrar nele algum traço do menino que ela criara. O menino que dormia abraçado nela quando tinha medo dos trovões. O menino que prometera, com lágrimas nos olhos, que quando crescesse, cuidaria dela para sempre. Onde estava esse menino agora? Ela não sabia responder. Talvez ele tivesse se perdido em algum lugar entre o 1º milhão e o 10º andar da cobertura em Leblon, onde agora moravam. Viviane lançou um olhar rápido na direção da sogra e franziu o nariz, como se tivesse sentido um cheiro ruim. Ela se inclinou para Rodrigo e sussurrou algo em seu ouvido. Ele deu uma risada sem graça e balançou a cabeça como se dissesse que não era o momento. Mas Almerinda viu. Ela sempre via. Seus olhos podiam estar cansados, mas ainda captavam cada gesto de desprezo, cada palavra não dita, cada silêncio que gritava. A assessora de imprensa da Fundação, Carla Mendonça, circulava pelo evento com um tablet na mão e um fone de ouvido discreto. Ela era competente, eficiente e absolutamente implacável quando se tratava de proteger a imagem de Rodrigo.
Naquela noite, ela estava especialmente tensa. Havia investidores japoneses presentes, interessados em uma parceria milionária. Havia também um deputado federal que acabara de ser citado em uma investigação e que precisava desesperadamente limpar sua imagem. E pior ainda, Carla tinha quase certeza de que havia uma jornalista disfarçada entre os convidados. Seu nome era Patrícia Fonseca, e ela trabalhava para um portal de notícias investigativo que já havia derrubado 3 políticos e 2 empresários nos últimos 2 anos. Patrícia estava ali com um vestido emprestado, uma identidade falsa e uma gravação em andamento no celular escondido na bolsa. Ela recebera uma denúncia anônima 2 semanas antes. A mensagem era curta, mas impactante. Dizia apenas que Rodrigo Almeida Santos mantinha a própria mãe em condições degradantes, que a idosa era maltratada psicologicamente pela nora e que tudo era abafado com dinheiro e ameaças aos funcionários. Patrícia observava tudo de um canto estratégico do salão. Ela vira Dona Almerinda chegar, praticamente arrastada por uma funcionária da casa. A idosa não queria estar ali. Isso era óbvio. Seus olhos transmitiam medo, desconforto e uma tristeza profunda que nem as luzes do evento conseguiam disfarçar. O jantar foi servido às 9 da noite. As mesas estavam decoradas com flores importadas, pratarias reluzentes e taças de cristal que custavam mais do que o salário mensal de uma família inteira. Dona Almerinda foi colocada em uma mesa lateral, longe da mesa principal, onde Rodrigo e Viviane recebiam os convidados importantes. Na mesa da idosa estavam funcionários da fundação, alguns parentes distantes que mal a conheciam e uma jovem que parecia perdida em meio a tanta pompa. Almerinda comeu pouco. Seu estômago estava fechado, como sempre ficava quando precisava sair de casa. Ela preferia ficar em seu quartinho na cobertura, um espaço pequeno, simples, que parecia mais um depósito do que um quarto. As paredes eram brancas e vazias. Não havia fotografias, não havia lembranças. Viviane não permitia. Dizia que objetos antigos deixavam a casa com aspecto de museu. Então, tudo o que Almerinda tinha de sua vida anterior estava guardado em 2 caixas de papelão embaixo da cama. Fotografias do marido falecido, certidões antigas, um terço que ganhara de presente de sua própria mãe, memórias enterradas como se fossem vergonhas. Durante o jantar, Rodrigo subiu ao palco para fazer o discurso de abertura. Ele falou sobre responsabilidade social, sobre o compromisso com as famílias carentes, sobre a importância de estender a mão para quem precisa. As palavras eram bonitas, bem ensaiadas, e arrancaram aplausos entusiasmados da plateia. Almerinda não aplaudiu. Ela apenas olhou para as próprias mãos, rugosas e marcadas pelo tempo, e se perguntou se o filho realmente acreditava no que estava dizendo. Após o jantar, começou o leilão beneficente. Obras de arte, joias, viagens, experiências exclusivas, tudo com valores estratosféricos, tudo vendido com sorrisos de satisfação e taças erguidas ao alto. Viviane estava radiante. Ela adorava aquele tipo de evento. Adorava ser vista, admirada, invejada. E ela sabia que era. Sabia que outras mulheres a olhavam com uma mistura de desejo e rancor, e isso a alimentava. Foi durante uma pausa no leilão que aconteceu o primeiro incidente da noite. Dona Almerinda, sentindo-se mal com o calor abafado do salão, levantou-se para buscar um copo de água. Ela caminhou devagar, tentando não chamar a atenção, mas seus movimentos eram incertos. A idade e a fraqueza física não perdoavam. Ao se aproximar da mesa de bebidas, ela trombou levemente em um garçom que passava com uma bandeja. O impacto foi mínimo, mas suficiente para que uma taça de champanhe se desequilibrasse e derramasse algumas gotas sobre o vestido de uma convidada próxima. A convidada era Viviane. O salão inteiro pareceu congelar. Viviane olhou para o vestido vermelho, agora com pequenas manchas úmidas na lateral, e então ergueu os olhos para a sogra. A expressão em seu rosto não era de surpresa ou irritação comum. Era de fúria contida, de desprezo acumulado durante anos, de uma raiva que finalmente encontrava uma desculpa para se manifestar.
Almerinda começou a tremer. Ela sabia o que viria a seguir. Conhecia aquele olhar. Tentou se desculpar, a voz saindo fraca, quase inaudível. Mas Viviane não estava interessada em desculpas. Rodrigo se aproximou rapidamente, tentando contornar a situação. Ele colocou a mão no braço da esposa, sussurrando algo que ninguém mais conseguiu ouvir. Mas Viviane se desvencilhou dele com um movimento brusco. Seus olhos estavam fixos em Almerinda, e a multidão ao redor começou a perceber que algo estava errado. Carla Mendonça, a assessora, correu até eles tentando intervir. Ela sorriu para os convidados mais próximos. Fez um gesto de que estava tudo sob controle, mas sua voz estava tensa. Quando sussurrou para Rodrigo que ele precisava tirar a mãe dali imediatamente. Viviane, no entanto, não tinha a intenção de deixar aquilo passar discretamente. Ela deu um passo à frente, aproximando-se de Almerinda, e sua voz, embora controlada, carregava um veneno que cortava mais fundo do que qualquer grito. Ela disse, alto o suficiente para que dezenas de pessoas ouvissem, que aquilo era inaceitável, que Almerinda era uma vergonha, que não tinha educação, não tinha classe, não tinha noção de onde estava. Disse que era uma carga, um peso, um incômodo que ela tolerava por pura caridade, mas que tinha limites, e que esses limites haviam sido ultrapassados. As palavras caíram sobre Almerinda como golpes físicos. A idosa tentou responder, mas sua voz falhou. Suas pernas fraquejaram. Ela se agarrou à mesa ao lado para não cair, mas a humilhação já estava feita. Os convidados observavam em silêncio chocado. Alguns desviavam o olhar constrangidos. Outros observavam com uma curiosidade mórbida, como se estivessem assistindo a um espetáculo. Rodrigo finalmente reagiu. Ele segurou o braço da mãe com firmeza e começou a conduzi-la para fora do salão. Almerinda não resistiu. Ela apenas seguiu de cabeça baixa, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto enrugado. Atrás dela, Viviane permaneceu no centro das atenções, arrumando o vestido com gestos exagerados, como se quisesse garantir que todos vissem o estrago causado. Patrícia Fonseca, a jornalista disfarçada, não perdeu um segundo. Ela ativou a câmera do celular e capturou os últimos momentos da cena. O áudio não ficou perfeito, mas as imagens eram claras o suficiente. Ela tinha o que precisava, ou pelo menos tinha o começo. No corredor, longe dos olhares, Rodrigo soltou o braço da mãe com uma brusquidão que ele tentou disfarçar como urgência. Ele olhou ao redor, verificando se alguém o seguira, e então sussurrou tenso que ela precisava ir para casa, que aquilo tinha sido um desastre, que ela sabia como Viviane era e ainda assim tinha provocado a situação. Almerinda ergueu o rosto e, pela primeira vez em anos, havia algo além de submissão em seus olhos. Havia mágoa. Ela abriu a boca para falar, mas Rodrigo não deixou. Ele chamou o motorista, ordenou que levasse a mãe de volta para a cobertura e voltou correndo para o salão. Ele tinha investidores para acalmar, uma esposa para apaziguar e uma reputação para salvar. Almerinda foi levada para o carro em silêncio. O motorista, um homem de meia-idade chamado Seu Nelson, que trabalhava para a família há mais de 10 anos, olhou para ela pelo retrovisor. Ele conhecia aquela expressão. Já a vira muitas vezes. Ele queria dizer algo, oferecer algum consolo, mas sabia que não era seu lugar. Então ele apenas dirigiu em silêncio pelas ruas iluminadas do Rio de Janeiro, enquanto Almerinda olhava pela janela, vendo a cidade passar, e se perguntava quando exatamente sua vida tinha se tornado isso. De volta ao evento, Viviane estava no centro de um grupo de amigas recontando o ocorrido com uma versão distorcida dos fatos. Ela pintava Almerinda como uma mulher senil, problemática, que insistia em criar situações constrangedoras. As amigas balançavam a cabeça em solidariedade, dizendo que Viviane tinha paciência demais, que nem todas aguentariam. Rodrigo voltou ao salão tentando parecer tranquilo, mas Carla o interceptou imediatamente. Ela estava pálida. Ela disse a ele que precisavam conversar com urgência, que havia rumores de que uma jornalista estava infiltrada no evento, que aquela cena poderia virar manchete. Rodrigo sentiu o estômago afundar.
Ele sabia que escândalos de família eram os piores para a imagem pública, ainda mais em ano de eleições empresariais para a presidência da associação comercial. Mas ele disse a Carla que estava tudo sob controle, que Viviane já estava lidando com a situação, que as pessoas entenderiam. Carla não pareceu convencida, mas não teve escolha a não ser confiar. Enquanto isso, em um canto discreto do salão, outro convidado observava tudo com interesse especial. Tratava-se de Fernando Tavares, um antigo sócio de Rodrigo em um empreendimento imobiliário que dera errado anos atrás. Fernando nunca perdoara Rodrigo por tê-lo excluído da sociedade quando o negócio finalmente deslanchou. Ele estava ali não por amizade, mas por estratégia. E aquela noite acabara de lhe dar um presente. Fernando tirou o celular do bolso e começou a fazer algumas anotações. Ele conhecia gente na imprensa, conhecia advogados, conhecia políticos que adorariam ver Rodrigo tropeçar, e ele acabara de testemunhar o tropeço. A noite seguiu seu curso. O leilão foi retomado, as conversas voltaram ao normal, a música recomeçou. Mas algo havia mudado. Um clima estranho pairava no ar. As pessoas sorriam, mas os sorrisos eram forçados. As conversas fluíam, mas com uma tensão subjacente. Todos sabiam que haviam presenciado algo que não deveria ter acontecido, e todos se perguntavam o que viria a seguir. Patrícia. Fonseca deixou o evento por volta da meia-noite. Ela voltou para casa, ligou o notebook e começou a revisar o material que tinha gravado. As imagens tremiam um pouco, mas a cena estava clara. Viviane humilhando publicamente a sogra idosa. Rodrigo, o grande filantropo, tirando a mãe do salão como se ela fosse um problema a ser resolvido. Patrícia sorriu. Aquilo era apenas o começo. Ela abriu seus arquivos e releu a denúncia anônima que recebera. Precisava de mais. Precisava de provas concretas. Precisava de testemunhas dispostas a falar. E ela sabia exatamente onde começar a procurar. Na manhã seguinte, a cobertura em Leblon estava em silêncio. Viviane dormira até tarde, exausta da noite anterior. Rodrigo já estava no escritório, lidando com pendências. E Dona Almerinda estava em seu quartinho, sentada na beira da cama, olhando para as 2 caixas de papelão que guardavam sua vida. Ela pegou uma fotografia amarelada. Era dela e do marido, seu Antônio, no dia do casamento. Estavam em frente à igrejinha do bairro, ela com um vestido simples de noiva, ele com um terno escuro que provavelmente fora emprestado. Eles sorriam. Sorriam de verdade. Sorriam porque acreditavam no futuro. Almerinda apertou a fotografia contra o peito e deixou as lágrimas caírem livremente. Ela pensou em tudo o que tinha sacrificado, em todas as noites que passou costurando para fora, para pagar a escola particular do filho, em todas as refeições que pulou para que ele pudesse comer melhor, em todos os sonhos que abandonou para que os sonhos dele se tornassem realidade. E agora estava ali, sozinha, invisível, tratada como um estorvo na casa que seu próprio sacrifício ajudara a construir. Mas algo estava mudando dentro dela. Algo pequeno, frágil, mas persistente. Uma centelha de revolta. Uma voz interior que começava a sussurrar que aquilo não estava certo. Que ela não merecia aquilo. Que precisava fazer alguma coisa. Ela ainda não sabia o quê. Ainda não tinha forças. Mas a semente estava plantada. E do outro lado da cidade, em uma redação movimentada, Patrícia Fonseca estava ao telefone com uma fonte. A fonte era uma ex-funcionária da casa de Rodrigo, demitida 6 meses antes de forma abrupta, sem justa causa e sem explicações. Seu nome era Joana, e ela tinha muito o que contar. A história estava apenas começando. Joana Silva tinha 42 anos e trabalhara como governanta na casa de Rodrigo, Almeida Santos, por quase 7 anos. Ela conhecia cada canto daquela cobertura, cada rotina, cada segredo não dito que se escondia por trás das portas fechadas. Quando foi demitida, 6 meses atrás, sem aviso prévio e com uma carta de desligamento fria e burocrática, Joana sabia exatamente por quê. Ela tinha visto demais. E pior ainda, tinha demonstrado compaixão por Dona Almerinda. Agora, sentada em um café na Lapa,
Diante de Patrícia Fonseca, Joana finalmente tinha a chance de falar. Suas mãos tremiam levemente ao segurar a xícara de café, mas sua voz estava firme. Ela começou pelo começo, pelos primeiros meses após o casamento de Rodrigo com Viviane, quando a mudança na dinâmica da casa ficou evidente para todos os funcionários. Viviane chegou como um furacão. Tudo o que Helena, a primeira esposa, havia construído com delicadeza e bom gosto foi desmontado em questão de semanas. Os móveis antigos, as fotografias de família, os objetos com história, tudo foi substituído por peças modernas, minimalistas, frias. A casa deixou de parecer um lar e passou a se assemelhar a uma vitrine de revista de decoração. Funcional, impecável e completamente sem alma. E Dona Almerinda, que antes tinha um quarto amplo e aconchegante no mesmo andar que o filho, foi realocada para um espaço menor, quase um depósito reformado. Viviane justificou dizendo que precisava do cômodo para montar seu closet pessoal. Rodrigo não protestou. Ele apenas ajudou a mãe a se mudar, prometendo que era temporário, que logo encontrariam uma solução melhor. Mas 3 anos se passaram e Almerinda continuava naquele quartinho. Joana contou a Patrícia sobre as refeições. Dona Almerinda não comia mais à mesa com a família. Viviane dizia que a idosa era lenta demais, que fazia barulho ao mastigar, que deixava cair comida e sujava a toalha. Então Almerinda passou a comer na cozinha, sozinha, ou em seu quarto. Seus pratos vinham sempre depois que todos já haviam terminado, muitas vezes frios ou requentados. Joana tentava sempre que possível servir a idosa com carinho, preparando porções especiais, mas Viviane percebia e a repreendia severamente. Havia também as saídas. Dona Almerinda não podia mais receber visitas. As poucas amigas que ainda tinha do tempo em que morava em Madureira foram sendo afastadas com desculpas cada vez mais elaboradas. Viviane alegava que a casa estava em reforma, que Rodrigo estava doente, que haveria uma viagem, qualquer coisa para evitar que pessoas de fora vissem como a mãe do grande empresário realmente vivia. E quando Almerinda tentava sair sozinha, para dar uma volta, visitar uma igreja, comprar algo na farmácia, sempre havia um impedimento. Viviane controlava as chaves, controlava o acesso ao elevador privativo, controlava até mesmo o dinheiro da idosa. A aposentadoria de Almerinda era depositada em uma conta que ela não conseguia mais acessar. Viviane convencera Rodrigo de que a mãe poderia ser enganada por golpistas, que era mais seguro que eles gerenciassem as finanças dela. Patrícia ouvia atentamente, fazendo anotações. Ela perguntou a Joana se havia testemunhas, outras pessoas que pudessem confirmar aqueles relatos. Joana hesitou, mas então mencionou seu Nelson, o motorista, e Raquel, a cozinheira, que ainda trabalhavam na casa. Ela não sabia se eles teriam coragem de falar, mas conhecia o caráter de ambos. Eles se importavam com Dona Almerinda. Havia, porém, um detalhe que Joana guardara para o final. Algo que ela presenciara 3 meses antes de ser demitida e que nunca conseguira esquecer. Foi em uma tarde de terça-feira. Viviane estava no salão conversando ao telefone com uma amiga, quando Dona Almerinda saiu do quarto para pegar água. Ela estava descalça, arrastando os pés pelo corredor. Viviane desligou o telefone assim que a viu e caminhou até ela com passos rápidos e furiosos. Joana estava na lavanderia, mas conseguia ouvir através da porta entreaberta. Viviane começou a gritar. Dizia que Almerinda era uma velha nojenta, que não tinha higiene, que fedia, que era uma vergonha. Dizia que se dependesse dela, a idosa estaria em um asilo há muito tempo, longe de seu campo de visão. A voz de Viviane estava carregada de ódio puro, de um desprezo tão profundo que parecia fisicamente doloroso. Almerinda não respondeu. Ela apenas ficou ali, de pé, recebendo as palavras como chicotadas verbais, até que Viviane finalmente se cansou e saiu batendo a porta. Joana saiu da lavanderia e encontrou a idosa ainda parada no mesmo lugar, tremendo, com lágrimas escorrendo em silêncio. Joana a abraçou, levou-a de volta ao quarto, preparou um chá e ficou ao seu lado até que ela se acalmasse. Foi esse abraço que custou o emprego de Joana.
Viviane a viu através das câmeras de segurança da casa. Na semana seguinte, Joana foi acusada de pequenos roubos que nunca aconteceram e demitida por justa causa. Ela tentou se defender, procurou Rodrigo, mas ele estava em viagem de negócios. Quando voltou, simplesmente confirmou a decisão da esposa, dizendo que confiava em seu julgamento. Patrícia desligou o gravador e olhou nos olhos de Joana. Ela perguntou se a ex-governanta estaria disposta a gravar um depoimento oficial, a aparecer em uma reportagem, a enfrentar as consequências. Joana respirou fundo. Ela tinha medo. Medo de não conseguir outro emprego, medo de retaliação, medo de processos. Mas ela pensou em Dona Almerinda, naqueles olhos cansados e tristes, e disse que sim, que faria o que fosse necessário. Enquanto isso, na cobertura em Leblon, Rodrigo estava em seu escritório particular, tentando se concentrar em uma planilha de investimentos, mas falhando miseravelmente. Sua cabeça ainda estava na noite anterior. Ele não conseguia parar de pensar na expressão do rosto da mãe quando a tirou do salão. Havia algo diferente ali. Não era apenas mágoa ou tristeza, era decepção. E Rodrigo odiava aquela sensação. Ele sabia, no fundo, que as coisas tinham ido longe demais. Sabia que Viviane tratava a mãe com uma crueldade que ele não conseguia mais ignorar. Mas ele sempre encontrava desculpas. Dizia a si mesmo que Viviane era estressada, que tinha uma personalidade forte, que estava apenas protegendo o padrão da casa. Dizia a si mesmo que a mãe entendia, que ela sabia que aquilo era temporário. Mas ele sabia que estava mentindo para si mesmo. Rodrigo lembrou-se de uma conversa que tivera com Helena, sua primeira esposa, poucos meses antes de ela falecer. Helena estava fraca, mas ainda lúcida, e ela segurou a mão dele com força e disse algo que ele nunca esquecera. Ela disse que a verdadeira medida de um homem não estava em quanto dinheiro ele tinha ou quantas empresas comandava. Estava em como ele tratava aqueles que não podiam lhe oferecer nada em troca. Estava em como ele cuidava dos mais frágeis. Rodrigo fechou os olhos e esfregou o rosto com as mãos. Helena adorava Dona Almerinda. As duas tinham uma relação linda, de cumplicidade e respeito mútuo. Helena chamava a sogra de mãe, e Almerinda retribuía com um amor genuíno. Quando Helena partiu, Rodrigo sentiu que tinha perdido não apenas a esposa, mas também a bússola moral que o guiava. E então veio Viviane. Linda, confiante, determinada. Ela era tudo o que ele achava que precisava para superar a dor. Mas aos poucos ele percebeu que Viviane não queria apenas estar ao seu lado. Ela queria comandar. E ele, cansado de lutar, deixou. A porta do escritório se abriu e Viviane entrou sem bater. Ela estava deslumbrante, como sempre, vestindo um conjunto de alfaiataria branco e saltos altíssimos. Ela se sentou na cadeira em frente à mesa dele e cruzou as pernas com elegância estudada. Eles precisavam conversar sobre a noite anterior, ela disse. Precisavam alinhar as versões. Carla tinha razão ao se preocupar com a imprensa. Viviane já havia recebido mensagens de algumas amigas perguntando sobre o incidente. Era preciso controlar a narrativa antes que ela fugisse ao controle. Rodrigo a ouviu em silêncio. Ela tinha um plano. Sempre tinha. Ela sugeria que divulgassem uma nota dizendo que Dona Almerinda havia passado mal durante o evento, que sofria de problemas de saúde relacionados à idade e que estava recebendo os cuidados adequados, que era uma situação delicada e que pediam compreensão e privacidade. Rodrigo balançou a cabeça lentamente. Ele perguntou a Viviane se ela realmente achava que aquilo ia funcionar. Se ela realmente achava que as pessoas eram tão ingênuas assim. Viviane franziu a testa, surpresa com o tom dele. Ela disse que funcionaria se ele fizesse sua parte, se aparecesse em público sendo o filho dedicado que sempre fingira ser. A palavra fingir ressoou no ar entre eles. Rodrigo sentiu algo se romper dentro de si. Ele olhou para a mulher à sua frente, aquela mulher que ele achava que amava, e pela primeira vez em 3 anos realmente a viu. Viu a frieza, a manipulação, o vazio, e se perguntou como tinha sido tão cego, mas Rodrigo não era corajoso o suficiente para romper. Não ainda.
Então ele simplesmente concordou com a cabeça, disse que faria o que fosse necessário, e Viviane saiu do escritório satisfeita, os saltos ecoando pelo corredor de mármore. Naquela tarde, Carla Mendonça convocou uma reunião de emergência na sede da Fundação Almeida Santos. Estavam presentes Rodrigo, Viviane, 2 advogados da empresa e o diretor de comunicação. Carla foi direta ao ponto. Eles tinham um problema. Um vídeo estava circulando em grupos fechados de WhatsApp. Não havia viralizado ainda, mas era questão de tempo. O vídeo mostrava os últimos momentos da cena no evento. Mostrava Viviane humilhando Almerinda. Mostrava Rodrigo tirando a mãe do salão. A qualidade não era boa, mas era suficiente para causar danos. Carla já havia entrado em contato com alguns influenciadores e blogueiros para tentar controlar, mas a situação era delicada. Viviane ficou pálida. Ela perguntou quem havia gravado, quem estava espalhando. Carla não sabia, mas suspeitava de algum convidado descontente ou de algum funcionário do hotel. Os advogados sugeriram processos por difamação, invasão de privacidade, quebra de imagem. Mas Carla os interrompeu. Processos chamariam mais atenção. O ideal seria uma retratação pública, uma ação de controle de danos bem executada. Rodrigo ouvia tudo em silêncio. Ele se sentia preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Tudo o que construíra, toda a reputação que levara anos para estabelecer, estava ameaçado. E a culpa, ele sabia, era dele, por ter sido omisso, por ter escolhido a paz temporária em vez da justiça. A reunião terminou com um plano de ação. Rodrigo faria uma live nas redes sociais naquela mesma noite, mostrando-se em casa, cuidando da mãe, sendo o filho atencioso. Viviane ficaria ao fundo, discreta, demonstrando apoio. Carla redigiria um texto emocionado, falando sobre os desafios de cuidar de um familiar idoso e pedindo empatia. Mas quando Rodrigo voltou para casa e subiu até o quartinho da mãe, encontrou a porta trancada por dentro. Ele bateu suavemente, chamou, pelo nome dela, mas não houve resposta. Ele insistiu, preocupado, até que finalmente ouviu a voz fraca de Almerinda dizendo que não queria falar com ninguém. Rodrigo apoiou a testa na porta e fechou os olhos. Ele pediu desculpas através da madeira. Disse que sabia que tinha falhado com ela, que queria consertar as coisas, mas Almerinda não respondeu. Ela apenas ficou do outro lado, sentada na beira da cama, ouvindo as palavras vazias do filho e se perguntando se ainda restava algo para ser consertado. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Fernando Tavares estava em seu escritório, reunido, com 2 assessores e um jornalista de um site sensacionalista. Ele mostrava o vídeo que gravara discretamente no evento, comentava sobre a hipocrisia de Rodrigo, sobre como o grande filantropo tratava a própria mãe. O jornalista sorria, já imaginando as manchetes. Fernando sabia que estava usando a situação para vingança pessoal, mas não se importava. Rodrigo tinha colhido o que plantara. A noite caiu sobre o Rio de Janeiro. Nas ruas de Copacabana, turistas caminhavam pelo calçadão. No Leblon, restaurantes caros serviam jantares sofisticados, e na cobertura silenciosa, 3 pessoas viviam sob o mesmo teto, mas em mundos completamente separados. Rodrigo estava em seu escritório, ensaiando o discurso para a live. Viviane estava no quarto, experimentando roupas para escolher a que passasse a imagem mais adequada. E Dona Almerinda estava em seu quartinho, ajoelhada ao lado da cama, rezando o terço que pertencera à sua mãe, pedindo forças para o que sabia que estava por vir, porque algo dentro dela tinha mudado. A humilhação pública do evento não a tinha quebrado. Pelo contrário, tinha aceso uma chama, pequena, mas persistente. Almerinda começava a entender que ficar em silêncio não era proteger o filho, era se trair. Era trair todas as mulheres que vieram antes dela e todas que viriam depois. Na manhã seguinte, seu Nelson chegou cedo à cobertura para buscar Rodrigo. Mas antes de ir para a garagem, ele bateu na porta do quartinho de Dona Almerinda. Ela abriu, surpresa. Nelson entregou a ela um papel dobrado e disse baixinho que era o telefone de uma advogada especializada em direito do idoso, uma conhecida de sua esposa. Ele disse que não estava pedindo nada,
apenas oferecendo uma opção, e então saiu, antes que alguém visse. Almerinda olhou para o papel. O nome escrito era Doutora Beatriz Nogueira. Ela guardou o papel entre as páginas do terço e voltou para a cama, o coração batendo forte. Pela primeira vez em anos, sentia algo que nem sabia mais como nomear: esperança. E em uma redação movimentada no centro do Rio, Patrícia Fonseca terminava de revisar a primeira versão de sua reportagem. O título provisório era direto e impactante: O lado sombrio da filantropia, quando a caridade não começa em casa. Ela tinha depoimentos, vídeos, provas. Faltava apenas uma coisa: a voz de Dona Almerinda. Patrícia sabia que seria difícil chegar até a idosa. A casa era vigiada, as ligações provavelmente monitoradas, os acessos controlados. Mas ela era persistente e tinha aliados. Joana já havia mencionado que seu Nelson era uma pessoa de confiança. Talvez houvesse um caminho. Naquela noite, Rodrigo finalmente fez a live. Ele apareceu sorridente, confiante, ao lado da mãe que mal conseguia olhar para a câmera. Viviane ficou ao fundo, como combinado. Rodrigo falou sobre amor familiar, sobre desafios, sobre compreensão. Leu o texto preparado por Carla com emoção estudada. Mas os comentários começaram a pipocar. Pessoas questionando, pessoas duvidando, pessoas que haviam visto o vídeo e não estavam comprando aquela narrativa. A live que deveria acalmar os ânimos estava, na verdade, alimentando ainda mais a desconfiança. Carla desligou a transmissão mais cedo do que o planejado. Rodrigo estava visivelmente abalado. Viviane estava furiosa. E Dona Almerinda, que tinha sido forçada a participar daquele teatro, voltou para seu quartinho e chorou até adormecer. Mas enquanto ela dormia, seu celular antigo, que ela nem sabia que ainda funcionava, recebeu uma mensagem de um número desconhecido. A mensagem dizia apenas: Dona Almerinda, meu nome é Patrícia. Sou jornalista e quero ajudá-la. Se quiser conversar, responda a esta mensagem. Ninguém precisa saber. Almerinda não viu a mensagem naquela noite, mas veria na manhã seguinte, e teria que tomar a decisão mais difícil de sua vida. Dona Almerinda acordou com o som de pássaros cantando do lado de fora da janela. Por um breve momento, ainda sonolenta, ela se esqueceu de onde estava. Esqueceu-se da humilhação pública, do quartinho apertado, da nora que a desprezava. Por um instante, estava de volta à casinha simples em Madureira, acordando ao lado do marido, preparando o café da manhã, enquanto ouvia o filho brincar no quintal. Mas então, a realidade voltou, pesada como sempre, e ela abriu os olhos para o teto branco e vazio acima de si. Ela se sentou na cama devagar, sentindo as dores nas articulações que vinham com a idade. Foi então que viu o celular antigo sobre o criado mudo. Ela quase nunca o usava. Na verdade, nem sabia direito como usar a maioria das funções. Rodrigo havia dado o aparelho a ela anos atrás, dizendo que era para emergências, mas depois instalara apenas o número dele e de Viviane. E Viviane nunca ligava. Nunca. Almerinda pegou o celular e, com dedos trêmulos, tentou desbloqueá-lo. Demorou alguns minutos até que conseguisse, e então viu uma mensagem de um número que não conhecia. Ela colocou os óculos e leu devagar, uma vez depois outra. Seu coração começou a bater mais rápido. Uma jornalista, querendo ajudá-la. Almerinda olhou para a porta fechada do quarto. Ouviu os sons distantes da casa acordando. Viviane gritando ordens para Raquel na cozinha. Rodrigo falando ao telefone no escritório. A vida seguindo como se nada tivesse acontecido. Como se ela não existisse. Ela olhou novamente para a mensagem. Seus dedos pairaram sobre o teclado. Ela queria responder. Queria gritar que sim, que precisava de ajuda, que não aguentava mais. Mas o medo era maior. Medo do que Viviane faria se descobrisse. Medo de que Rodrigo a mandasse embora. Medo de ficar completamente sozinha. Então ela desligou o celular, guardou-o na gaveta e foi para o banheiro lavar o rosto. Mas a semente da possibilidade havia sido plantada. E sementes, uma vez plantadas, têm o hábito de crescer.
Naquela manhã, Patrícia Fonseca estava ansiosa. Ela verificava o celular a cada 5 minutos, esperando uma resposta que sabia que talvez nunca viesse. Conseguir o número de Dona Almerinda havia sido um desafio. Seu Nelson, o motorista, relutara muito antes de passar a informação. Ele tinha medo de perder o emprego, de ser processado, de causar mais problemas para a idosa. Mas Patrícia fora convincente. Ela prometera proteção, anonimato e apelara para a consciência dele. No final, Nelson cedera. Patrícia já tinha material suficiente para publicar a reportagem. O depoimento de Joana, as imagens do evento, a análise de especialistas em direitos dos idosos. Mas ela sabia que sem a voz de Almerinda, a matéria seria incompleta. Seria sobre ela, mas não dela. E Patrícia queria dar à idosa a chance de ser ouvida. Enquanto isso, na Fundação Almeida Santos, Carla Mendonça estava tendo o pior dia de sua carreira. As redes sociais estavam pegando fogo. A live de Rodrigo não só não havia acalmado as águas, como havia jogado mais lenha na fogueira. Pessoas estavam compartilhando o vídeo do evento, criando memes, fazendo comentários ácidos. Alguns influenciadores digitais, aqueles especializados em expor hipocrisias da elite, já estavam produzindo vídeos sobre o caso. E, para piorar, Carla recebera uma ligação de um repórter de um grande portal de notícias. Ele queria uma entrevista exclusiva com Rodrigo. Queria respostas. Queria a verdade. Carla tentou negociar, mas o repórter foi direto. Ele disse que, com ou sem a colaboração deles, a matéria sairia, e seria melhor para Rodrigo se ele participasse. Carla marcou uma reunião de emergência. Desta vez, além de Rodrigo e Viviane, ela convocou também o presidente do Conselho Administrativo da empresa, Dr. Paulo Andrade, um homem de 65 anos, respeitado no meio empresarial, que havia sido mentor de Rodrigo nos primeiros anos de carreira. Paulo era uma figura paterna para Rodrigo, e sua opinião tinha peso. Quando Paulo chegou à reunião e foi informado da situação, seu rosto fechou. Ele olhou para Rodrigo com uma decepção que cortou mais fundo do que qualquer palavra poderia. Paulo conhecia Dona Almerinda desde os tempos da pensão em Madureira. Ele fora um dos primeiros clientes da pensão, quando era um estudante universitário sem dinheiro. Almerinda o tratara como filho, preparando quentinhas extras quando via que ele estava magro demais, nunca cobrando a mais mesmo quando ele atrasava o pagamento. Paulo perguntou com voz controlada, mas firme, se aquilo era verdade, se Rodrigo realmente permitia que a própria mãe fosse tratada daquela forma. Rodrigo tentou explicar, tentou justificar, mas as palavras saíam fracas, vazias. Viviane interveio, tentando mudar o foco, dizendo que tudo estava sendo exagerado, que havia uma conspiração para manchar a imagem da família. Mas Paulo a interrompeu. Ele disse que não queria ouvir desculpas. Disse que estava ali não como presidente do conselho, mas como alguém que devia tudo o que tinha à bondade de Dona Almerinda, e que se Rodrigo não tomasse uma atitude drástica imediatamente, ele renunciaria ao cargo e levaria consigo metade do conselho. O silêncio que se seguiu foi pesado. Rodrigo sabia que Paulo não estava blefando. Sem ele, a empresa entraria em crise. Investidores perderiam a confiança. Contratos seriam cancelados. Tudo poderia desmoronar. Viviane percebeu a gravidade da situação e, pela primeira vez, pareceu genuinamente preocupada. Ela tentou falar, mas Paulo levantou a mão silenciando-a. Ele se voltou para Rodrigo e disse que queria ver Dona Almerinda, imediatamente, sozinho. Rodrigo não teve escolha a não ser concordar. 1 hora depois, Paulo estava sentado no quartinho de Dona Almerinda. A idosa, surpresa e emocionada ao ver aquele homem que não via há anos, começou a chorar antes mesmo de ele dizer qualquer coisa. Paulo a abraçou e ali, naquele abraço simples, anos de dor silenciosa finalmente encontraram acolhimento. Eles conversaram por quase 2 horas. Almerinda contou tudo, cada humilhação, cada palavra cruel, cada dia em que se sentiu invisível na própria casa. Paulo ouvia em silêncio, segurando as mãos dela, e a cada revelação sua determinação se fortalecia.
Ela lembrou Paulo de quando ele era jovem, de quando chegava à pensão com fome e sem dinheiro para pagar adiantado. De como ela preparava pratos especiais para ele, dizendo que era sobra, mas Paulo sabia que não era. De como ela costurava os botões de suas camisas, passava suas calças para as entrevistas de emprego, rezava para que ele conseguisse as oportunidades que merecia. Paulo ouviu tudo com lágrimas nos olhos, lembrando-se de cada gesto, de cada palavra de encorajamento que aquela mulher lhe dera quando ele mais precisara. E agora, vê-la reduzida àquilo, tratada como um estorvo na própria casa do filho que ela criara com tanto sacrifício, era insuportável. Paulo perguntou a Almerinda por que ela havia aguentado tanto tempo em silêncio. E a resposta dela foi simples, mas devastadora. Ela disse que tinha medo de envergonhar o filho, que achava que se permanecesse calada, se fizesse de invisível, pelo menos Rodrigo não teria problemas. Que ela acreditara que o amor de mãe era aguentar tudo, suportar tudo, calar tudo. Quando Paulo saiu do quarto, encontrou Rodrigo esperando no corredor. O olhar que Paulo dirigiu a ele era de profunda decepção. Ele disse apenas uma coisa antes de ir embora, que Rodrigo tinha até o final da semana para resolver aquela situação, que ele esperava ver Dona Almerinda sendo tratada com a dignidade que merecia, ou ele tomaria medidas drásticas, e então saiu, deixando Rodrigo sozinho com o peso de suas escolhas. Naquela tarde, algo inesperado aconteceu. Raquel, a cozinheira, pediu para falar com Rodrigo. Ela trabalhava na casa há 2 anos e sempre fora discreta, eficiente e silenciosa. Mas agora, ela tinha algo a dizer. Ela contou a Rodrigo sobre as vezes em que Viviane a obrigava a servir comida fria para Dona Almerinda, sobre os dias em que a idosa ficava sem comer porque Viviane proibia que alguém levasse comida ao quarto dela, sobre as manhãs em que encontrava Almerinda na cozinha, de madrugada, comendo sobras porque estava com fome. Rodrigo ouviu tudo em choque. Ele sabia que as coisas não estavam bem, mas não imaginava a extensão da crueldade. Ou talvez soubesse e apenas não quisesse ver. Raquel terminou dizendo que não aguentava mais ser cúmplice daquilo, que se as coisas não mudassem, ela também pediria demissão. Após Raquel sair, Rodrigo ficou sozinho em seu escritório. Ele olhou ao redor para as paredes decoradas com diplomas e prêmios. Empresário do ano, filantropo destaque, líder comunitário. Todos aqueles reconhecimentos pareciam agora uma piada cruel. Ele tinha construído um império, mas tinha perdido a alma no processo. Ele pegou o telefone e ligou para Viviane. Disse que precisavam conversar. Viviane chegou ao escritório minutos depois, irritada por ter sido interrompida em seu horário de pilates. Rodrigo respirou fundo e disse a ela, pela primeira vez em 3 anos, que as coisas precisavam mudar. Que o tratamento dado à sua mãe era inaceitável, que ele tinha sido covarde, mas não seria mais. Viviane o olhou como se ele tivesse enlouquecido. Ela disse que estava cansada daquele drama todo, que a culpa era de Rodrigo por não ter colocado a mãe em uma casa de repouso desde o início, que ela não se casara para ser babá de uma velha. As palavras eram como lâminas, cortando qualquer ilusão que Rodrigo ainda tivesse sobre o caráter da mulher com quem havia se casado. Ele perguntou a ela se era assim que ela realmente se sentia. Se todo aquele tempo ela havia apenas fingido. Viviane riu, um riso frio e sem humor. Ela disse que Rodrigo era patético, que ela se casara com ele pelo dinheiro, pelo status, pela vida confortável, que amor era coisa de conto de fadas, e que se ele não estava satisfeito, poderia muito bem pedir o divórcio, mas que ela não sairia de mãos vazias. Rodrigo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele sempre soubera, em algum nível, que Viviane não o amava da forma como Helena o amara. Mas ouvir aquilo dito tão cruelmente, tão abertamente, era diferente. Era real. Era final. Viviane saiu do escritório batendo a porta. E Rodrigo, pela primeira vez em anos, permitiu-se chorar. Ele chorou pela mãe que sacrificara tudo por ele. Chorou pela esposa que perdera e que realmente o amara. Chorou pelo homem que ele achava que era e que nunca existiu de verdade. Ele olhou para as próprias mãos, as mesmas mãos que assinavam contratos milionários,
que apertavam mãos de políticos e empresários e viu que estavam vazias. Vazias de tudo o que realmente importava. Rodrigo lembrou-se de uma noite anos atrás, quando ainda morava na pensão com a mãe. Ele devia ter uns 15 anos. Estava estudando para uma prova importante quando ouviu a mãe chorando baixinho na cozinha. Ele foi até lá e a encontrou com as mãos machucadas de tanto costurar. Ela estava fazendo serviços extras para conseguir pagar a inscrição dele em um curso preparatório. Rodrigo prometera naquela noite que quando crescesse, quando tivesse dinheiro, a mãe nunca mais precisaria trabalhar. Que ele cuidaria dela, que ela teria tudo o que quisesse. E olha no que isso se transformara. Ela tinha uma cobertura luxuosa, mas vivia em um quartinho apertado. Tinha acesso a comida cara, mas comia sobras frias. Tinha um filho rico, mas estava completamente sozinha. Rodrigo percebeu naquele momento de dor aguda que tinha cumprido a promessa da pior forma possível. Dera à mãe coisas materiais, mas tirara dela o que ela realmente precisava. Respeito, dignidade, amor. Naquela noite, Dona Almerinda estava deitada em sua cama, incapaz de dormir. Ela pensava na conversa com Paulo. Pensava em todas as histórias que contara, todas as lágrimas que derramara. Algo dentro dela estava mudando. A vergonha que sentia havia se transformado em raiva. Uma raiva justa, limpa, que a fazia querer levantar e lutar. Ela pegou o celular novamente, releu a mensagem de Patrícia e, desta vez, com mãos ainda trêmulas, mas determinadas, ela digitou uma resposta. Apenas 3 palavras. Eu quero conversar. Do outro lado da cidade, Patrícia estava prestes a desistir de esperar por aquela noite quando sentiu o celular vibrar. Ela pegou o aparelho e leu a mensagem. Um sorriso se abriu em seu rosto. Ela respondeu imediatamente, perguntando onde e quando poderiam se encontrar. Ela sabia que precisavam ser cuidadosas. A casa era vigiada, Viviane controlava tudo, mas seu Nelson, quando informado por Patrícia sobre a resposta de Almerinda, teve uma ideia. Na próxima terça-feira, ele levaria Dona Almerinda para uma consulta médica de rotina. Era um dos poucos momentos em que ela saía da casa. Patrícia poderia estar no consultório, disfarçada. Elas poderiam conversar ali, longe dos olhos de Viviane. O plano foi traçado. E pela primeira vez em muito tempo, Dona Almerinda sentiu algo que havia esquecido como era. Esperança. Verdadeira e palpável. Enquanto isso, Fernando Tavares não estava parado. Ele tinha contatado o jornalista do site Sensacionalista e fornecido não apenas o vídeo, mas também informações sobre irregularidades na Fundação Almeida Santos. Ele tinha documentos, provas de que parte das doações estava sendo desviada para contas pessoais. Ele não tinha certeza se Rodrigo estava envolvido ou se era obra de Viviane, mas não importava. O escândalo seria devastador de qualquer forma. O jornalista, empolgado com o material, começou a investigar mais a fundo. Ele descobriu que a fundação tinha contratos superfaturados com empresas fantasmas. Descobriu que eventos beneficentes tinham custos inflacionados e que a maior parte do dinheiro arrecadado nunca chegava aos projetos sociais prometidos. Era uma teia de corrupção complexa e bem montada. Na manhã seguinte, o site publicou a primeira matéria. O título era explosivo. Filantropia, ou farsa. Fundação de empresário está sob investigação por desvio de recursos. A reportagem tinha números, documentos, entrevistas com ex-funcionários. Era sólida, irrefutável. A repercussão foi imediata. A notícia se espalhou pelas redes sociais em minutos. Outros veículos de imprensa começaram a republicar. O telefone da assessoria de Rodrigo não parava de tocar. Carla estava à beira de um colapso nervoso. Os advogados entraram em modo de contenção de danos. Rodrigo, quando leu a matéria, sentiu o mundo desabar ao seu redor. Ele chamou o contador, o diretor financeiro, todos os envolvidos na gestão da fundação. Exigiu explicações. E foi, então, que descobriu a verdade. Viviane tinha acesso às contas da fundação. Ela havia criado um esquema de desvio de recursos que durava mais de 2 anos.
Usava o dinheiro para pagar cartões de crédito pessoais, viagens, compras extravagantes, e tinha forjado a assinatura dele em diversos documentos. Rodrigo sentiu a bile subir pela garganta. Ele tinha sido enganado, usado. E o pior, sua reputação, tudo pelo qual havia trabalhado, estava sendo destruído por causa da ganância de uma mulher que ele julgava amar. Ele convocou Viviane imediatamente. Ela chegou despreocupada, como se nada tivesse acontecido. Quando Rodrigo jogou os documentos sobre a mesa e a confrontou, ela nem sequer tentou negar. Ela apenas deu de ombros e disse que ele tinha dinheiro de sobra, que não faria falta, que se ele fosse inteligente, abafaria o assunto e seguiria em frente. Mas Rodrigo não era mais o homem passivo de antes. Ele disse a Viviane que queria o divórcio. Imediatamente. E que ela seria responsabilizada criminalmente pelo que fez. Viviane riu na cara dele. Ela disse que ele não tinha coragem, que ela o destruiria publicamente se ele tentasse algo contra ela, que tinha provas de irregularidades dele também, coisas que ela guardara como seguro. Era uma guerra, e Rodrigo finalmente entendeu com quem estava casado. Naquela terça-feira, conforme o combinado, seu Nelson levou Dona Almerinda para a consulta médica. Patrícia estava lá, disfarçada de enfermeira. Quando a idosa entrou na sala, elas se olharam e, sem precisar de palavras, entenderam uma a outra. Almerinda contou tudo, desde o início. Desde o dia em que Viviane entrou em sua vida e virou tudo de cabeça para baixo. Patrícia gravou o depoimento, com autorização expressa da idosa. Eram mais de 40 minutos de relato cru, honesto, doloroso. Quando terminaram, Patrícia segurou as mãos de Almerinda e disse que ela era muito corajosa, que sua história ajudaria outras pessoas, que ela não estava mais sozinha. Almerinda chorou, mas desta vez não eram lágrimas de dor, eram de alívio. Ao sair do consultório, Almerinda se sentiu diferente, mais leve, como se um peso que carregava há anos tivesse sido finalmente tirado de seus ombros. Ela olhou para o céu azul do Rio de Janeiro e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu. No caminho de volta para a cobertura, seu Nelson percebeu a mudança nela. Pelo retrovisor ele via a Almerinda olhando pela janela, mas não com aquele olhar vazio de sempre. Havia algo diferente, uma centelha. Ele não perguntou nada, apenas dirigiu em silêncio respeitoso, mas seu coração estava mais leve. Depois de tantos anos testemunhando o sofrimento daquela mulher, finalmente via um sinal de que algo estava mudando. Almerinda observava as ruas do Rio passando pela janela, via as pessoas caminhando, trabalhando, vivendo suas vidas, e pela primeira vez em anos sentia que também fazia parte daquilo, que também tinha direito de estar ali, de ser vista, de ser ouvida. Ela pensou em todas as mulheres como ela, escondidas em casas luxuosas, ou simples, sofrendo em silêncio porque acreditavam que era seu papel aguentar. E sentiu que sua coragem, por menor que fosse, poderia fazer diferença. Enquanto isso, na cobertura, Viviane estava fazendo as malas. Não porque Rodrigo havia pedido, mas porque ela sabia que as coisas estavam saindo do controle. Ela tinha um plano B, sempre teve. Ela ligou para seu advogado, um homem conhecido por defender causas perdidas e vencer. Disse a ele que queria metade de tudo e que não mediria esforços para conseguir. A batalha estava apenas começando, mas desta vez Rodrigo tinha aliados. Paulo, seu Nelson, Raquel, Joana e, mais importante, tinha a própria mãe, que finalmente havia encontrado sua voz. E no centro de tudo, Patrícia trabalhava na reportagem final, a reportagem que mudaria tudo. Ela tinha todos os elementos: o depoimento de Almerinda, as provas de desvio de recursos, os relatos de ex-funcionários. Era uma história completa, poderosa, irrefutável. A publicação estava marcada para a próxima segunda-feira, e o Rio de Janeiro, e talvez o Brasil inteiro, ficaria chocado. A segunda-feira amanheceu com o céu nublado sobre o Rio de Janeiro. Nuvens pesadas se acumulavam sobre a Baía de Guanabara, como se a própria natureza pressentisse que algo importante estava prestes a acontecer.
Na redação do portal de notícias onde Patrícia trabalhava, a tensão era palpável. A reportagem estava pronta, revisada 3 vezes, checada por advogados. Às 9 horas da manhã, ela seria publicada. Patrícia mal havia dormido. Ela sabia o impacto que aquela matéria teria. Não era apenas sobre Rodrigo Almeida Santos ou sobre Viviane. Era sobre todas as Dona Almerindas do Brasil, todas as idosas invisíveis, maltratadas em silêncio dentro de suas próprias famílias. Todas as mulheres que dedicaram a vida aos filhos e, na velhice, foram esquecidas, humilhadas, tratadas como fardos. Na cobertura em Leblon, Rodrigo também não havia dormido. Ele passou a noite em seu escritório rodeado de documentos, tentando entender a dimensão do estrago causado por Viviane. Os advogados haviam sido claros, a situação era gravíssima. Desvio de recursos de uma fundação beneficente era crime federal. Mesmo que ele conseguisse provar que não teve participação, sua reputação jamais se recuperaria completamente. Viviane, por sua vez, estava em um hotel 5 estrelas em Ipanema. Ela havia saído da cobertura 2 dias antes, levando consigo malas cheias de roupas e joias. Seu advogado a aconselhara a manter distância enquanto preparavam a defesa. Ela estava confiante. Sempre conseguira o que quis na vida. Por que desta vez seria diferente? Dona Almerinda acordou cedo, como sempre. Mas aquela manhã era diferente. Ela sabia que a reportagem seria publicada. Patrícia a havia avisado. E, embora estivesse nervosa, havia uma paz em seu coração. Pela primeira vez em anos, ela não estava apenas existindo, estava vivendo, estava lutando. Às 9 horas em ponto, a reportagem foi ao ar. O título pulsava na tela dos computadores e celulares de milhares de pessoas. O silêncio que grita, a história de uma idosa maltratada pela própria família. A matéria era extensa, detalhada, emocionante. Começava com o depoimento de Dona Almerinda, transcrito de forma respeitosa e digna. Ela contava, com suas próprias palavras, sobre os anos de humilhação, solidão e desrespeito. A repercussão foi instantânea e avassaladora. Em minutos, a reportagem estava nos trending topics das redes sociais. Influenciadores compartilhavam, celebridades comentavam, pessoas comuns se emocionavam. Muitos contavam suas próprias histórias de idosos maltratados na família. Era como se uma ferida coletiva, há muito tempo escondida, finalmente estivesse sendo exposta à luz. O telefone de Rodrigo começou a tocar sem parar. Jornalistas querendo declarações, amigos querendo saber se era verdade, parceiros de negócios exigindo explicações. Carla ligou desesperada, dizendo que precisavam de uma resposta imediata. Mas Rodrigo não sabia o que dizer. Como explicar o inexplicável? Como justificar anos de omissão? Foi então que Paulo Andrade chegou à cobertura. Ele não ligou, não avisou. Simplesmente apareceu com a autoridade de quem tinha o direito de estar ali. Ele encontrou Rodrigo acabado, de olheiras profundas, o rosto marcado pela culpa e pelo cansaço. Paulo se sentou ao lado dele e, pela primeira vez, não veio com críticas ou cobranças. Veio com empatia. Paulo disse que entendia a pressão, entendia o medo, entendia como era fácil se perder no meio de tanto sucesso e esquecer o que realmente importava. Ele contou a Rodrigo sobre seus próprios erros, sobre as vezes em que colocou o trabalho acima da família, sobre os arrependimentos que carregava. E então disse algo que mudou tudo, que não era tarde demais para fazer o que era certo, que coragem não era nunca cair, era levantar depois da queda. Rodrigo ouviu em silêncio, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Ele perguntou a Paulo o que deveria fazer. E Paulo respondeu com simplicidade devastadora. Ir até sua mãe, ajoelhar-se diante dela e pedir perdão. Não pelas câmeras, não pela imprensa, mas por ela. E depois passar o resto da vida compensando. Naquele momento, Dona Almerinda estava em seu quartinho, recebendo visitas. Joana havia voltado, trazida por seu Nelson. Raquel subira com uma bandeja de café da manhã especial. As 3 mulheres estavam ali em volta da idosa quando Rodrigo bateu à porta. Almerinda hesitou. Parte dela queria mandá-lo embora.
Queria que ele sentisse a dor da rejeição, como ela havia sentido tantas vezes. Mas outra parte, a parte que ainda era mãe, disse para abrir a porta. E ela abriu. Rodrigo entrou, e ao ver a mãe rodeada daquelas mulheres que a amparavam, sentiu o peso total de sua ausência. Ele não esperou, não ensaiou palavras bonitas. Simplesmente se ajoelhou diante da mãe e começou a chorar. Pediu perdão. Perdão por ter sido covarde, por ter escolhido a paz falsa em vez da justiça, por ter permitido que ela sofresse enquanto ele fingia não ver. Almerinda colocou a mão trêmula sobre a cabeça do filho. Ela não disse que estava tudo bem, porque não estava. Ela não disse que perdoava completamente porque a dor era profunda demais. Mas ela disse que era um começo. E às vezes um começo é tudo o que precisamos. Joana, Raquel e seu Nelson, que haviam testemunhado aquela cena, também estavam chorando. Joana lembrou-se de todas as vezes em que encontrara Almerinda sozinha, tremendo de medo, engolindo a dor em silêncio. Raquel pensou nas refeições frias que fora forçada a servir, nas vezes em que viu a idosa com fome e não pôde fazer nada. Seu Nelson relembrou os trajetos silenciosos, os olhares tristes pelo retrovisor, a impotência de saber, mas não poder agir. E agora, ali naquele quartinho que havia sido prisão, mas que estava prestes a se tornar liberdade, todos sentiam que algo fundamental estava mudando. Não era apenas sobre uma família, era sobre todas as famílias, era sobre todas as vezes em que o silêncio foi escolhido em vez da verdade, sobre todas as vezes em que a conveniência venceu a compaixão. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Viviane estava tendo um colapso nervoso. Seu advogado a informara que a situação era pior do que imaginavam. O Ministério Público já havia aberto inquérito. A Receita Federal estava investigando. Contas bancárias seriam bloqueadas. Ela poderia ir para a prisão. Viviane, pela primeira vez na vida, sentiu medo real. Não o medo de perder luxos ou status. O medo de perder a liberdade. Ela tentou ligar para Rodrigo, mas ele não atendia. Tentou ligar para amigas, mas ninguém queria se associar a ela. Estava sozinha, completamente sozinha. E então ela entendeu. Almerinda, a velha que ela tanto desprezara, tinha algo que Viviane nunca teria. Tinha pessoas que a amavam de verdade, pessoas dispostas a lutar por ela. Viviane tinha apenas interesseiros que a abandonaram no primeiro sinal de problema. De volta à cobertura, Rodrigo tomou uma decisão. Ele daria uma entrevista coletiva, não para se justificar, mas para assumir a responsabilidade. Carla tentou dissuadi-lo, dizendo que era arriscado, que ele poderia piorar as coisas. Mas Paulo apoiou, e Rodrigo estava decidido. A entrevista foi marcada para aquela mesma tarde, na sede da Fundação Almeida Santos. Dezenas de jornalistas compareceram, câmeras de emissoras nacionais, repórteres de portais, influenciadores digitais. Todos queriam ouvir o que o homem no centro do escândalo tinha a dizer. Rodrigo subiu ao palco sozinho, sem assessores ao lado, sem advogados para controlar suas palavras. Apenas ele, um microfone e a verdade. Ele começou confirmando tudo o que estava na reportagem. Confirmou que sua mãe havia sido maltratada. Confirmou que ele havia sido omisso. Confirmou que houve desvio de recursos na fundação, embora não por sua iniciativa. Mas o mais impactante foi quando ele pediu desculpas, não apenas à mãe, mas a todos os idosos do Brasil que viviam situações semelhantes. Ele chorou diante das câmeras, não de forma teatral, mas genuína, e disse que a partir daquele dia dedicaria sua vida a corrigir seus erros, que criaria programas reais de proteção a idosos, que usaria sua voz e seus recursos para mudar a realidade de quem não tinha voz. As perguntas dos jornalistas vieram em avalanche, sobre Viviane, sobre o divórcio, sobre as investigações. Rodrigo respondeu tudo com honestidade dolorosa, confirmou que se divorciaria, que colaboraria com as autoridades, que assumiria as consequências de suas escolhas. A entrevista terminou, mas a repercussão estava apenas começando. Alguns o criticaram, dizendo que era tarde demais, que aquilo era apenas controle de danos. Outros se emocionaram com a sinceridade, mas todos concordavam em uma coisa:
A história de Dona Almerinda havia tocado o Brasil inteiro. Nas redes sociais, hashtags como Voz dos Idosos e Almerindas do Brasil começaram a viralizar. Pessoas compartilhavam fotos de suas próprias mães, avós e tias idosas, contando histórias parecidas. Relatos de maus-tratos psicológicos, de solidão forçada, de desrespeito disfarçado de cuidado. Era como se as comportas tivessem se rompido e um rio de dor contida finalmente estivesse encontrando vazão. Em programas de televisão, especialistas debatiam o fenômeno. Psicólogos falavam sobre o etarismo, sobre como a sociedade invisibiliza os idosos. Advogados explicavam os direitos garantidos por lei, mas raramente respeitados. Assistentes sociais revelavam números alarmantes de denúncias que nunca resultaram em punições. A história de Almerinda havia virado o estopim de uma discussão nacional que há muito tempo precisava acontecer. Nos dias seguintes, manifestações começaram a surgir. ONGs de proteção ao idoso ganharam visibilidade. Deputados começaram a discutir projetos de lei mais rigorosos contra maus-tratos a idosos. Delegacias especializadas foram criadas. Linhas de denúncia foram disponibilizadas. A dor de uma mulher havia se transformado em mudança social. Viviane foi indiciada formalmente. As provas contra ela eram incontestáveis. Documentos forjados, desvio comprovado, testemunhos de funcionários. Seu advogado tentou um acordo, mas o Ministério Público foi inflexível. Ela seria julgada, e a sentença, quando viesse, seria exemplar. Enquanto isso, na cobertura em Leblon, transformações silenciosas aconteciam. Rodrigo esvaziou o closet de Viviane e o transformou de volta em um quarto para a mãe. Um quarto amplo, arejado com vista para o mar. Ele trouxe de volta os móveis antigos que Helena tanto amara, as fotografias de família, os objetos com história. A casa voltou a parecer um lar. Dona Almerinda, pela primeira vez em anos, sentou-se à mesa de jantar com o filho. Eles comeram juntos, em silêncio no início, mas aos poucos as conversas foram surgindo. Conversas sobre o passado, sobre Helena, sobre os erros, sobre os arrependimentos. Não era fácil, a ferida era profunda, mas estava começando a cicatrizar. Joana foi recontratada, não como governanta, mas como acompanhante de Almerinda. Seu Nelson recebeu um aumento e um pedido de desculpas formal por ter sido colocado em posição tão difícil. Raquel ganhou autonomia total na cozinha e a instrução de sempre preparar as refeições, pensando no bem-estar de Dona Almerinda. Paulo Andrade assumiu temporariamente a presidência da fundação enquanto uma auditoria completa era realizada. Descobriu-se que o rombo era maior do que se imaginava. Viviane havia desviado quase 3 milhões de reais ao longo de 2 anos. Rodrigo vendeu propriedades pessoais para repor o valor e garantir que os projetos sociais continuassem funcionando. 3 meses depois da publicação da reportagem, Patrícia Fonseca foi convidada para receber um prêmio de jornalismo investigativo. Em seu discurso de agradecimento, ela dedicou o prêmio à Dona Almerinda, chamando-a de heroína. Almerinda estava na plateia, acompanhada por Rodrigo. Quando ouviu seu nome, ela se levantou, e o auditório inteiro aplaudiu de pé. Eram aplausos não apenas para ela, mas para todas as idosas que finalmente estavam sendo vistas. O julgamento de Viviane aconteceu 6 meses após o escândalo. O tribunal estava lotado. Ela entrou com a cabeça baixa, sem a arrogância de antes. O processo durou 3 dias. Testemunhas foram ouvidas, provas foram apresentadas, lágrimas foram derramadas. Quando chegou a vez de Dona Almerinda testemunhar, um silêncio reverente tomou conta do tribunal. Ela caminhou até o banco das testemunhas com dificuldade, mas com dignidade. E então contou sua história mais uma vez, mas desta vez não havia vergonha em sua voz. Havia força, a força de quem sobreviveu e decidiu que sua dor teria significado. Ela falou sobre os anos em que criou Rodrigo sozinha após a partida do marido. Sobre as noites sem dormir, costurando para fora, sobre as refeições que pulou para que o filho comesse melhor. Sobre o orgulho que sentiu quando ele foi aceito na universidade, quando abriu a primeira empresa,
quando conquistou o sucesso. E então, com voz firme, mas carregada de emoção, ela falou sobre como esse mesmo sucesso a afastou do filho que ela amava. Não foi uma acusação raivosa. Foi um relato honesto, doloroso, necessário. Ela contou sobre a solidão, sobre o medo constante, sobre as noites chorando em silêncio. E quando terminou, não havia um olho seco no tribunal. Até o juiz, um homem de 60 anos conhecido por sua dureza, precisou limpar os óculos discretamente. Viviane a ouvia de cabeça baixa. Não ousou olhar nos olhos da sogra. Não teria suportado o que veria ali. Não ódio, não vingança, mas algo pior: pena. A sentença veio uma semana depois. Viviane foi condenada a 5 anos de prisão por desvio de recursos, falsificação de documentos e maus tratos a idoso. A pena era dura, mas justa, e serviu de exemplo, de que não importa quão rico ou poderoso alguém seja, a justiça às vezes prevalece. 1 ano após o escândalo, a vida tinha encontrado um novo ritmo. Rodrigo nunca recuperou completamente sua reputação, mas havia conquistado algo mais valioso: respeito. Respeito de quem sabia que ele assumira seus erros e estava genuinamente tentando ser melhor. A Fundação Almeida Santos foi reestruturada e passou a focar exclusivamente em proteção e amparo a idosos em situação de vulnerabilidade. Casas de acolhimento foram abertas. Programas de visitação foram criados. Linhas de denúncia funcionavam 24 horas por dia. Dona Almerinda tornou-se, sem querer, uma figura pública. Ela dava palestras em escolas, participava de campanhas, visitava asilos. Sua história inspirava milhares de pessoas. Ela recebia cartas diariamente de idosos que, ao ouvir sua história, encontraram coragem para denunciar suas próprias situações. E em uma tarde ensolarada de dezembro, exatamente 1 ano e 3 meses após aquela noite fatídica no Copacabana Palace, um evento diferente aconteceu. No mesmo salão onde tudo começara, foi inaugurado o Centro de Amparo e Proteção à Pessoa Idosa Dona Almerinda. O salão estava cheio novamente, mas desta vez não havia falsidade, não havia pompa vazia. Havia verdade, havia pessoas que realmente se importavam. Estavam lá Paulo, seu Nelson, Raquel, Joana, Patrícia, representantes de ONGs, políticos comprometidos com a causa e centenas de idosos que vieram agradecer. Quando Dona Almerinda subiu ao palco para cortar a fita de inauguração, ela olhou para o salão e viu no fundo, próximo à parede onde ela costumava ficar invisível, uma mulher idosa, vestida de forma simples, olhando ao redor com desconforto, tentando não chamar atenção. Almerinda reconheceu aquele olhar. Era o seu próprio olhar de 1 ano atrás. Ela pediu que trouxessem a mulher até ela. A idosa veio, assustada, achando que tinha feito algo errado. Mas Almerinda a abraçou, segurou suas mãos e disse, com voz firme: "Você não está sozinha. Nunca mais estará sozinha." A mulher, que depois souberam chamar-se Dona Cecília, começou a chorar. Ela contou entre soluços que vivia com a filha e o genro, mas que se sentia um estorvo. Que dormia na lavanderia porque não havia mais espaço para ela. Que comia depois de todos, sempre as sobras. Que estava ali naquele evento porque vira a reportagem sobre Almerinda e pensou que, se aquela mulher teve coragem, talvez ela também pudesse ter. Almerinda segurou o rosto de Cecília entre suas mãos e disse, olhando fundo em seus olhos, que a coragem não vem de uma hora para outra, que ela mesma levou anos para encontrar a sua, mas que o importante era começar, era dar o primeiro passo, e que dali em diante Cecília teria ajuda, teria o centro, teria as assistentes sociais, teria advogados, teria, acima de tudo, pessoas que se importavam. O salão inteiro assistia àquela cena em silêncio emocionado, e muitos entenderam naquele momento que aquilo era maior do que um evento. Era o nascimento de um movimento. Era a promessa de que nenhuma Almerinda, nenhuma Cecília, nenhuma idosa brasileira precisaria mais sofrer em silêncio. E foi naquele momento que Rodrigo, observando de longe, finalmente entendeu o verdadeiro significado de filantropia.
Não era organizar eventos luxuosos ou aparecer em capas de revista. Era olhar para o outro, verdadeiramente olhar e escolher agir. Era transformar dor em propósito. Era ser a mudança que o mundo precisava. Após a cerimônia, Rodrigo e Almerinda voltaram para casa juntos. Eles jantaram na varanda, observando o pôr do sol sobre o mar. Não falaram muito, não precisavam. Algumas coisas são sentidas, não ditas. Almerinda pegou a mão do filho e apertou levemente. E Rodrigo entendeu. Era perdão. Não era esquecer, nunca seria. Mas era seguir em frente. Era reconstruir. Era escolher o amor acima do ressentimento. Naquela noite, antes de dormir, Almerinda pegou a caixa de papelão debaixo da cama. As fotografias, as certidões, o terço. Ela não precisava mais escondê-los. Rodrigo havia colocado prateleiras em seu quarto novo, e ali ela organizou suas memórias com carinho. Seu Antônio sorria em uma moldura sobre a cômoda, a foto do casamento, finalmente exposta, finalmente honrada. Ela se deitou e, pela primeira vez em anos, dormiu em paz, sem medo, sem angústia, sem dor. Apenas paz. A paz de quem lutou e venceu. Não venceu sobre outras pessoas, mas sobre o silêncio, sobre a invisibilidade, sobre a vergonha injusta que carregara por tanto tempo. Do outro lado da cidade, Patrícia estava em casa diante do computador, começando uma nova investigação. Havia tantas histórias ainda não contadas, tantas vozes ainda silenciadas, mas ela sabia que, uma de cada vez, essas histórias chegariam à luz, e que cada história contada era uma vida possivelmente salva. Em uma cela fria de um presídio feminino, Viviane olhava para o teto sem conseguir dormir. Ela pensava em tudo o que tinha perdido. A mansão, as roupas, as joias, o status. Mas mais do que isso, ela pensava em algo que nunca teve e agora entendia que jamais teria. Amor verdadeiro. O tipo de amor que Almerinda recebia de pessoas que não tinham nada a ganhar com isso. O tipo de amor que sobrevive às tempestades. E em algum lugar do Rio de Janeiro, em uma casa simples, uma idosa que havia visto a reportagem de Patrícia pegou o telefone pela primeira vez em anos. Ela discou o número da linha de denúncia e, com voz trêmula, mas firme, disse: "Preciso de ajuda." E, pela primeira vez, acreditou que seria ouvida. Porque é assim que a mudança acontece. Não em grandes revoluções súbitas, mas em pequenos atos de coragem. Em vozes que se recusam a permanecer silenciadas, em histórias que precisam ser contadas. E a história de Dona Almerinda, uma mulher simples de Madureira que quase foi apagada pelo desprezo, tornou-se a história de milhares. Tornou-se um símbolo, um lembrete de que dignidade não é algo que se perde com a idade. É algo que sempre esteve ali, esperando para ser reconhecido. No fim, a verdadeira fortuna de Rodrigo não estava em suas contas bancárias ou suas propriedades. Estava na capacidade de olhar nos olhos da mãe e ver, pela primeira vez em anos, não dor, mas esperança. Estava em saber que, apesar de todos os erros, ele ainda tinha tempo para fazer o certo. E Dona Almerinda, sentada em sua varanda, observando as estrelas sobre a Baía de Guanabara, sorriu. Não o sorriso forçado de quem finge estar bem, mas o sorriso genuíno de quem finalmente, depois de tanto tempo, está em casa. Verdadeiramente em casa, porque casa não é um lugar, é um sentimento. É onde nos sentimos seguros, amados, vistos. E depois de uma jornada longa e dolorosa, Almerinda finalmente tinha encontrado seu caminho de volta para casa. E enquanto o vento suave da noite carioca acariciava seu rosto, ela fechou os olhos e agradeceu. Agradeceu pela força que encontrou quando achava não ter mais. Agradeceu pelas pessoas que apareceram quando ela mais precisou. E agradeceu por ter vivido o suficiente para ver que, às vezes, a justiça demora, mas chega. E que, quando chega, transforma não apenas uma vida, mas um país inteiro. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Dona Almerinda e Rodrigo tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de dor, coragem e redenção, deixe seu like
Inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais mexeu com você. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam os conflitos mais profundos da alma humana e nos lembram da força que existe dentro de cada um de nós. Sua presença aqui faz toda a diferença. Te esperamos no próximo episódio com uma nova história que vai fazer você refletir sobre os laços que nos unem e as escolhas que nos definem. Até breve.